Eu acho que, aliás, isto é um caso de polícia. Como é que se passa, todo o risco que estava no setor privado para o setor público? No setor privado se passa a receber uma renda certa e o setor público é que tem o risco todo da exploração. Quer dizer, ou temos alguém que é deficiente a negociar por parte do Estado, isto é, incapaz, ou então há dolo. Eu não vejo duas hipóteses, não é? Porque isto é um negócio milionário. Eu adorava ter uma autoestradazinha. De autoestradas em regime de portagens virtuais, as denominadas SCUTs, constituem um endividamento oculto que vai sobrecarregar as gerações futuras. São, no fundo, juros e amortizações de dívida que aparecerão nos orçamentos dos próximos anos sem que estejam alguma vez contabilizados na dívida pública oficial. É uma medida típica de quem quer fazer a política do betão que antes tanto criticou, sem que, no entanto, saiba preparar devidamente as finanças públicas para tal. Do ponto de vista político, esta política não é séria. E não é séria porque todos nós sabemos que os próximos governos, quando tiverem as rendas de todos estes leasings, de todas estas portagens virtuais, ao nível de milhões e milhões de contos, vão ter de explicar lá fora aos portugueses que não podem fazer obra, porque estão a pagar a obra que já foi feita 5 anos antes, 4 anos antes por outros governos que não a pagaram. Isto é, mesmo do ponto de vista político, já não só do ponto de vista técnico, de uma falta de seriedade política, e isto tem de ser dito de uma vez por todas, porque não sei onde é que o país vai parar se continuarmos com esta política. E para o último trimestre do ano, e parece que vai ser renegociada pelas entidades que a negociaram de início, o que revela logo que os advogados e as consultoras são aqueles que fizeram os contratos que foram ruinosos para o Estado. Tiago, explique lá isso melhor. Não é coincidência de um concurso de que quem vai, na teoria, renegociar para melhorar as condições do Estado foram aqueles mesmos que negociaram para tirar o risco totalmente dos privados para o Estado e fizeram as parcerias público-privadas serem absolutamente ruinosas em termos do que se paga. E, aliás, se quiserem renegociar as parcerias público-privadas, há uma maneira muito simples, é escolherem 3 exemplos de 3 países desenvolvidos, porque as parcerias público-privadas surgiram na Inglaterra já há muitos anos, verem as práticas que eles têm e, em vez de utilizarem escritórios de advogados portugueses, pagam ao FMI, já que nós pagamos as cotas do FMI, porque regularmente... São os técnicos do FMI que fazem essa análise. E tínhamos os técnicos do FMI com um modelo adequado a dizerem, meus senhores, vamos aplicar estes contratos que são equilibrados. Que isto era fácil de resolver. Volto a dizer. E depois vem sempre aquele argumento, não podemos renegociar os contratos. Então, o Governo renegociou os contratos com a função pública, que são centenas de milhares de pessoas, alterando-lhes a remuneração. Mas eu não consigo perceber, o Primeiro-Ministro anunciou... Alterou nas pensões, alterou em tudo e não pode alterar, Tiago, 40 ou 50 parcerias público-privadas. Qual é a diferença? É a história de um grande conluio, sublinho, conluio, entre alguns políticos, bancos, construtoras, consultoras e grandes gabinetes de advogados. Atravessa e está no coração do regime em que vivemos. Se levarem a investigação até ao fim, não se admirem que muita gente caia. Porque isto vai pesar durante 25, 30, 40 anos nas nossas vidas. A conta que vai cair ainda está a subir e vai atingir por ano 2.700, 2.800 milhões de euros a partir de 2014. Esta é a história de um conluio que tem coniventes. E podemos citá-los. Podemos perceber que havia um secretário de Estado voluntarioso que está no centro disto tudo. Escusa de vir dizer que não teve a ver. Teve a ver com tudo. Mas é fraca desculpa do PS. Tudo. É este secretário de Estado que atravessa os 2 governos de José Sócrates, em que há 2 ministros, e eu estou na dúvida em saber se foram ingênuos ou se também foram coniventes, em que há 2 ministros e sempre um primeiro-ministro. E isto foi de tal maneira um conluio que levou a que se favorecesse estes interesses todos. E eu acrescento, e havia ainda um Ministro das Finanças e um Secretário de Estado do Tesouro que sabiam o que estava a acontecer e que nunca deram um murro na mesa. Nunca. Porque já todos percebemos há muito tempo
que há aqui indícios de favorecimento de muita gente. E ainda acrescento, é num país que ia entrar numa situação de financiamento muito complicada, com juros a subir, com a dívida externa a pesar, e em que um Presidente da República percebeu-se perfeitamente em 2007, nós dissemos neste estúdio, que ia ser feito uma loucura com as estradas de Portugal e com o novo modelo de financiamento. Foi-lhe levado o diploma, ele teve dúvidas, pediu esclarecimentos e depois assinou. Assinou uma coisa destas. Ainda hoje estou para perceber porquê e durante muitas décadas os portugueses vão pedir ao nosso Presidente Cavaco Silva uma explicação porque é que assinou isto. Ou seja, também ele corresponsável. Claro, o país está em estado de urgência e de emergência. Invoque-se uma coisa que existe, que é um princípio genérico de direito. Os contratos leoninos, pode ser invocada esta figura do contrato leonino para dizer que não se cumpra. Pode e deve. E deve ser evocado urgentemente. Porque houve aqui um cinismo tão grande na construção destes contratos. Claro, deixa-me só dizer-te isto. Aquele gráfico que vimos, com o impacto financeiro daquelas irresponsabilidades, levou a que até 2013, ainda estamos em 2012, a fatura não era muito alta. Andava relativamente baixa. E a partir de 2013, aquilo dispara. Quem imaginou isto em 2005? Um governo, um partido e um governo que pensavam ficar no poder durante 2 legislaturas. Acabava no final de 2012. Isto é de um cinismo e de uma frieza atroz. E ficámos todos comprometidos com uma conta que não podemos pagar. Eu arrisco dizer aqui que se houver razão para pedirmos um segundo resgate, esta vai ser a principal razão. Portanto, tem que se cortar já estes contratos. O que senão... se invoca o interesse nacional não apenas para cortar salários, mas pelo menos para resolver também mas estes contratos. Chega ao desplante e a Troika vir dizer, se não conseguirem cortar os contratos, chamem a opinião pública para pressionar estes senhores. Por amor de Deus, onde é que estamos? Nestas duas concessões, que, insisto, não eram scuds, tinham portagens normais, portanto não tinham nada que ser renegociadas, o Estado não tinha, até o ano passado, não tinha receitas, não tinha custos, não tinha prejuízo. Agora tem receitas de 1,2 mil milhões, custos 2,6 mil milhões, prejuízo 1,4 mil milhões. Ao longo de quase 20 anos, que é o tempo ainda das concessões. Insisto nisto, o Estado tinha de prejuízo zero. Aceitou uma exigência de um grupo privado para ter 1,4 mil milhões de euros. Paulo, e aqui chegados... Não, justificação. Paulo, é essa parte que eu queria saber. Porque a não haver uma justificação muito clara e muito objetiva disto, eu direi que estamos perante um caso de polícia. Ou isto é muito bem explicadinho, ou então temos que chegar à conclusão que isto é um caso de polícia. Porquê? Porque isto não é servir o interesse público. Isto é quando muito servir um interesse particular. E aqui, Paulo, deixe-me só terminar com esta nota. Porque pode ser incompetência, pode ser incúria, desleixo, negligência, leviandade. Mas também, enquanto não for devidamente esclarecido e investigado, pode pensar-se que há promiscuidade aqui ou que há negociata pelo meio. Uma crise financeira grave, mas o pior ainda pode estar para vir. As chamadas parcerias público-privadas estão a tirar para as gerações futuras uma fatura que não para de aumentar. Só este ano, as rendas que o Estado está a pagar aos privados já derraparam 18%. Foi a forma que os governos encontraram para mostrar obra sem ter que pagar as contas. As parcerias público-privadas começaram a meio da década de 90 e nunca mais pararam de aumentar. Foram sempre escolhidas por razões puramente orçamentais. Isto é, não se podia aumentar a dívida pública nem o déficit. O melhor é pôr os privados a financiar e a fatura virá mais tarde. Carlos Moreno fiscalizou durante 15 anos as grandes obras públicas e as parcerias público-privadas no Tribunal de Contas. Agora que chegou à reforma, decidiu explicar ao país, em livro, como gasta o Estado o nosso dinheiro. Das quase 100 auditorias que eu fiz, concluí sempre que os dinheiros tinham sido bastante mal gastos. Atualmente, há 115 parcerias público-privadas em Portugal. Os privados constroem, exploram e, na maior parte dos casos, ainda cobram uma renda muito elevada ao Estado. Nas negociações, o Estado assumiu riscos que normalmente nas parcerias público-privadas pertencem ao parceiro privado. E quais são esses riscos? O risco comercial e o risco financeiro. E as primeiras faturas já começaram a aparecer. Em 2010, o cheque que o Estado vai ter que passar aos privados chega aos 888 milhões de euros. Há casos, como a barragem do Tua, em que o Estado fez contratos a 75 anos.
E durante esses anos, pelas contas do próprio Ministério das Finanças, há um cheque a pagar de 32.561 milhões de euros. Contas por baixo, porque o Tribunal de Contas faz outras bem maiores. A empresa Estradas de Portugal tem vindo a acumular dívidas e o pior chega daqui a 4 anos. Em 2014, o cheque que a Estradas de Portugal vai ter que passar ronda os 1.700 milhões de euros, valor que se repete nos anos seguintes durante pelo menos 10 anos. Portugal é hoje o país da Europa que mais recorre às parcerias público-privadas. É verdade que sem as parcerias público-privadas o país não teria tantos hospitais, tantas barragens, tantos quilómetros de autoestrada. Mas a pergunta que se mantém é a que preço e quem vai pagar a fatura? O Estado de Braga está perto de 50 milhões de euros a mais este ano em parcerias público-privadas, isto em comparação com o que está previsto no orçamento. É na área da saúde que os gastos mais têm aumentado. As concessões rodoviárias são os projetos que absorvem mais dinheiro público. As parcerias público-privadas não param de aumentar e este ano deverão ficar quase 50 milhões de euros mais caras do que no ano passado. Mas esta é uma despesa pública diferente. Ao mesmo tempo que absorve cada vez mais dinheiros públicos, vai desaparecendo do déficit orçamental porque não é contabilizada no orçamento. E ainda que com sinal de subida, o Ministro das Obras Públicas garante que não há qualquer derrapagem. Diz respeito ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que nós estamos atentos, nós estamos a controlar a situação e, naturalmente, se houver medidas que sejam necessárias pôr em prática para, para controlar a evolução da situação, essas medidas serão naturalmente postas em prática. No segundo trimestre deste ano, foi na saúde que as contas mais derraparam, com os encargos a aumentarem quase 160% quando se compara com o mesmo período do ano passado, por conta dos novos contratos com o Hospital de Braga e de Cascais. No final do ano, estas parcerias deverão custar no total quase 900 milhões de euros ao Estado e é para as autoestradas que mais dinheiro sai dos cofres públicos. Falhas graves em termos de boa gestão financeira, de economia, de eficiência e de eficácia. E ainda com uma particularidade, é que apesar do controlo, das recomendações, os erros repetiam sucessivamente. E aqui Carlos Moreno elege como o mais prejudicial para o Estado e para os contribuintes a parceria público-privada com a Lusoponte, que explora a ponte 25 de Abril e a ponte Vasco da Gama. Foi anunciada como custo zero para os contribuintes. Em relatórios do Tribunal de Contas, está calculado que os encargos assumidos, a derrapagem foi de 400 milhões de euros. As parcerias público-privadas em Portugal têm algo que não tem mais lado nenhum do mundo. As PPPs nasceram fundamentalmente em Inglaterra, só que em Inglaterra fizeram uma coisa muito simples. Quando viram os prejuízos que isto estava a dar, acabaram com elas. As parcerias público-privadas ferroviárias nos caminhos de Serra de Londres estavam a correr mal, nacionalizaram e acabaram com a brincadeira. Mas só para ter uma ideia, há 3 defeitos dramáticos que são uma verdadeira bomba nas finanças públicas portuguesas. O primeiro é que as PPPs garantem receitas garantidas, passa a redundância, aos concessionários independentemente do tráfego. Vou dar o exemplo, enfim, que recordo-me agora destes números. De Viana do Castelo a Vila do Conde, perto do Porto, existe uma SCUT, uma ex-SCUT, que garante ao concessionário 123.500 euros por dia. O que quer dizer que nem que não passe lá carro nenhum, no fim do ano o concessionário recebe 50 milhões de euros. Isto repete-se em 120 parcerias público-privadas em Portugal. Em 120, aproximadamente. Portanto, este é o primeiro problema. É o pagamento por taxa de disponibilidade. Isto não tem pés nem cabeça, isto é inconcebível. Mas depois ainda há um segundo aspecto, que é verdadeiramente, este é dramático, que tem a ver com a remuneração que é dada aos concessionários em função da diminuição de sinistralidade. Ou seja, se houver aumento de sinistralidade, o concessionário paga uma multa. Se houver uma diminuição de sinistralidade, o concessionário recebe um prémio. Mas as fórmulas foram feitas de tal ordem que, se, por exemplo, houver um aumento de sinistralidade de 10%, a multa é 200 vezes inferior a se houver uma redução de sinistralidade de 10% ao respectivo prémio. Ou seja, há uma relação de 1 para 200, 1 para 300. Assim, quem colocou aquelas fórmulas naquela legislação, só por esse facto, naturalmente, mas só por esse facto, a maneira como foram construídas as fórmulas, só por esse facto a pessoa devia responder em tribunal.
Mas ao Este bocado é grave. O mais grave ainda é depois o Estado aceitar. Tem a ver com estas promiscuidades, mas deixe-me falar do terceiro grande pecado mortal das parcerias público-privadas, que são os acordos de reequilíbrio financeiro. Só para as pessoas terem ideia, os acordos de reequilíbrio financeiro representam muitos milhões. Mas quantos milhões? Nas últimas contas disponíveis, 2011, 900 milhões de euros. 900 milhões de euros foi aquilo que o Estado português pagou a mais nas parcerias público-privadas. Não foi o que pagou, foi o que pagou a mais. Ou seja, o que estava previsto era ter pago 800 e pagou 800 mais 900. O desvio é maior que o próprio custo. Em termos de acordos de reequilíbrio financeiro, que obviamente são sempre muito bem arquitetados, muito bem justificados, muitas sociedades de advogados a tratar nisso, que normalmente são sociedades de advogados dos políticos do costume, e conseguiram sacar ao Estado uma gorjeta de 900 milhões de euros. Nossa, uma economia protegida para alguns. Isto é banditagem. A Autostrada de Viana, que tem as contas mais presentes, se houver um aumento de sinistralidade da ordem dos 10%, quer dizer que a multa para o concessionário é de ser de 600 mil euros. Sim. Se a sinistralidade diminuir os mesmos 10%, é de 20 e tal milhões de euros. A favor do concessionário. Absolutamente. Eu desculpe interromper. Se eu fosse magistrado, enfim, pensaria em mandar prender a pessoa que meteu aquela fórmula na lei. Porquê é que isto acontece? Porque, ou em funções públicas, ou em funções privadas, estes cavalheiros estão sempre ao serviço dos interesses privados que lhes pagam. Estes são os acordos da parceria público-privada Algarve Litoral, mantidos secretos até hoje. O Tribunal de Contas, numa auditoria aprovada em maio, denunciou que lhe foram ilegalmente sonegados, como os relativos a mais 5 parcerias público-privadas. Sérgio Monteiro, secretário de Estado das Obras Públicas com a tutela das parcerias público-privadas, foi administrador do Banco de Investimentos da Caixa Geral de Depósitos. Nessa qualidade, assinou estes documentos. Afirma que só soube que tinham sido escondidos no Tribunal de Contas depois de os próprios juízes o terem denunciado. O contrato da PPP Algarve Litoral foi assinado em 20 de abril de 2009. As obras arrancaram logo, sem esperar pelo visto do Tribunal de Contas. 7 meses depois, a surpresa. 3 juízes chumbavam o contrato, argumentando com várias violações à lei e com um prejuízo para o Estado de 140 milhões de euros, entre a primeira e a segunda fase do concurso público. A Estradas de Portugal argumentou que a subida de custos foi por causa do eclodir da crise mundial, que aumentou os juros bancários, e invocou o próprio Primeiro-Ministro na inauguração da obra. Não percamos mais tempo, porque este é um momento realmente para o fazer, porque esta é a melhor forma de combater a crise. Os juízes não aceitaram os argumentos. A crise internacional não é razão justificativa para violações de lei. A obrigação de informar o Tribunal era das Estradas de Portugal. Almerindo Marques, presidente à época, remete a TVI para a posição da empresa em sede de contraditório. A EP esclarece de forma inequívoca que todos os encargos constam dos contratos enviados ao processo de visto. Os 9 juízes da secção de auditoria, por unanimidade, decretaram que o Tribunal de Contas foi enganado e só por isso visou 6 contratos com um prejuízo para o Estado de 705 milhões de euros. O relatório garante que se os juízes de visto tivessem conhecido os documentos agora revelados pela TVI, teriam chumbado as novas estradas, como aconteceu com o TGV. Este tribunal alerta para a falta de fundamentação legal destas compensações contingentes. Caso os respectivos pagamentos venham a ocorrer, podem constituir infrações financeiras puníveis. Passaram no Tribunal de Contas porque foi escondida dos juízes informação financeira relevante. Em causa estão 5 subconcessões feitas pelas Estradas de Portugal em representação do Estado, que vão custar aos contribuintes 10 mil milhões de euros. O relatório, pronto a ser aprovado, apresenta evidência no caso concreto da concessão Algarve Litoral, no valor de 1.634 milhões de euros, mas refere outras 4. A Autostrada Transmontana, no valor global de 1.692 milhões, a subconcessão Douro Interior, de 2.846 milhões, Baixo Alentejo, 1.996 milhões, e Litoral Oeste, com um custo global de 1.847 milhões de euros. O Tribunal de Contas começou por recusar
visto a todos estes contratos porque as propostas finais das empresas eram mais caras do que as levadas a concurso. A Estradas de Portugal voltou à carga com segundos pedidos de visto após renegociação dos contratos. Ou seja, o Estado assumiu compromissos de 10 mil milhões de euros, passando por cima do Tribunal de Contas. Avelino de Jesus, o membro da Comissão de Avaliação das Parcerias Público-Privadas, que se demitiu precisamente por o Governo lhe esconder informação, espanta-se pela mesma ser negada aos próprios juízes das contas públicas. Admira-me bastante uma situação dessas, porque no caso do Tribunal de Contas, para mim parece-me extremamente grave, muito mais grave do que aquilo que ocorreu no caso da Comissão de Avaliação das PPPs. Não é? Se isso ocorre no caso do Tribunal de Contas, meu Deus, como as coisas estarão. A própria empresa Estradas de Portugal está também a ser objeto de auditoria. O seu presidente cessante não foi confrontado com esta, mas rejeita ter escondido quaisquer documentos. Acho que isso não corresponde aos factos. É falso. O Tribunal de Contas, se tinha qualquer dúvida, se não estavam lá documentos, porque os não pediu. Se massacra sucessivamente as empresas, no caso concreto da EP, há uma constante confirmação disso, um verdadeiro massacre, a pedir mais papéis, mais papéis, mais papéis. Porque é que nesse caso não os pedia?